Olá pessoal, vamos ao nosso vídeo da sexta-feira. Eu vou começar a fazer uma série de vídeos que vão mais abordar com uma certa profundidade aspectos teóricos da epidemiologia, da raiz da epidemiologia. Essa decisão minha de abordar mais esses aspectos teóricos na tendência dos nossos canais se deve ao fato de que realmente eu estou cansado de polarização e eu acho que é a hora de repente, a gente parar um pouco de discutir e voltar para a origem do conhecimento. Talvez abordando bem a origem do conhecimento, a gente deixe claro os princípios de pensamento epidemiológico e haja menos discordâncias. Mas eu acho muito interessante quando a gente percebe a utilização de jargões metodológicos ou jargões epidemiológicos por parte da comunidade médica, mas a utilização inapropriada desses jargões. Alguns, muito frequentemente, utilizados de uma maneira inapropriada. E um deles é o tema desse vídeo, que é o uso da expressão, ou não é só uma questão de usar uma palavra ou não errada, mas é a ideia errada. A importância da aplicação correta de um conceito está exatamente na linearidade do pensamento científico. E quando você utiliza conceitos de uma maneira equivocada, você acaba tendo pensamentos equivocados também em relação à própria interpretação da evidência científica, etc. E um dos exemplos é o título desse vídeo, que é validade externa. O que eu percebo ao longo assim, de anos de vida acadêmica é a utilização inapropriada do termo validade externa quando as pessoas estão discutindo trabalhos em bancas de mestrado, em bancas de doutorado, em apresentações de trabalho, em eventos. Normalmente existe uma pergunta padrão, essa pergunta que quase sempre aparece, que é aquela provocação. Qual é a validade externa do seu trabalho, em se considerando que eu estou vendo aqui que nessa tabela de características clínicas ou demográficas da população, da população do estudo, a sua amostra pode não ser, na verdade, representativa da população. E esse é um uso inadequado do termo validade externa por dois motivos. O primeiro é que o conceito de validade externa ele não se aplica à população alvo do estudo. A segunda é que a existência de validade externa não depende de representatividade da amostra em boa parte das vezes. E eu vou explicar esses dois pontos nesse vídeo. Mas antes disso, eu convido vocês, se ainda não fizeram, de clicarem aqui embaixo no sininho para vocês poderem seguir o nosso canal do YouTube. Lembrando que o nosso movimento de racionalidade médica não se limita a esse canal. Nós temos também o podcast, o blog de medicina baseada em evidências, que é o mais antigo, e o curso online de medicina baseada em evidências, e todos esses links estão também aqui embaixo desse vídeo. Mas vamos então à validade externa. A gente precisa entender que a definição de validade externa depende do construto da população alvo do estudo. Okay? Então, validade externa é a validade de um estudo em relação a uma população que não é a população alvo do estudo. Portanto, digamos que eu tenha uma situação onde a minha população alvo do estudo é Covid-19. Né? E eu olho as características daquele estudo, vejo que ali são pacientes mais novos, e aí eu pergunto ao autor, puxa, qual é a validade externa desse seu estudo, se na realidade você não tem muitos idosos com Covid-19? Se a população alvo do estudo é Covid-19, essa pergunta está mal aplicada. Isso não representa validade externa. Eu estaria falando aqui de validade interna, porque o que define e diferencia validade interna e validade externa é se a sua população-alvo
se você pode aplicar o resultado à sua população-alvo. Isso é validade interna. A validade externa é se você pode aplicar o resultado fora da população-alvo. E esse é o equívoco das pessoas. Na maioria das vezes que se traz esse construto de validade externa, a pessoa está se referindo à população-alvo do estudo e não a uma população externa. Por exemplo, olha uma boa aplicação da definição de validade externa. Eu tenho um estudo de miocardiopatia isquêmica, onde uma determinada droga demonstrou redução de mortalidade e insuficiência cardíaca. E aí eu vou perguntar, é miocardiopatia isquêmica os pacientes desse estudo? Né? Eu vou perguntar ao autor, esse seu estudo em miocardiopatia isquêmica, o resultado tem validade externa para miocardiopatia chagásica? Isso sim é a aplicação adequada do termo validade externa. Ou seja, validade externa significa se é válido a uma população fora da população-alvo, que era o objetivo primordial do trabalho. Então, a pergunta de validade externa, ela não remonta a um erro do trabalho. A pergunta de validade externa remonta à generalização do seu trabalho além da proposta inicial do seu estudo. Ok? Então, ela não deve ser feita, o questionamento de validade externa, como se fosse uma limitação. Pelo contrário, ele é um questionamento se eu posso expandir ainda mais aquele resultado. Ok? Se eu estou falando de limitação, ou seja, viés de amostragem, aí eu estou me referindo à validade interna. Porque validade interna é tudo que diz respeito à população-alvo do estudo. Portanto, se a minha amostra, por algum motivo, ela não vai representar bem a minha população-alvo em termos dos resultados, o problema é validade interna. A validade externa é a generalização. Portanto, não existe, como as pessoas às vezes escrevem no parágrafo da limitação da discussão, as pessoas se referem à validade externa como uma limitação. Não é uma limitação. Se você tem uma limitação de que sua amostra não está representando bem a sua população-alvo, isso não é validade externa, é validade interna. Ok? Agora vamos ao segundo ponto. Quando é que acontece a validade externa? E esse é um segundo equívoco das pessoas, acharem que a validade externa depende da representatividade da amostra em relação à população que você quer aplicar o resultado. Em boa parte, não depende da representatividade, ou seja, do quanto a população é parecida. A validade externa é um construto teórico, não é um construto que depende da semelhança. Aliás, se eu estou falando de validade externa, já está claro que a sua amostra não é semelhante a essa população que você quer generalizar o resultado. Então, não pode depender da semelhança. Não é através de olhar se a população é semelhante que eu vou saber se tem validade externa. No exemplo que eu dei, é claro que miocardiopatia isquêmica não é semelhante a miocardiopatia chagásica. Então, não é a semelhança que vai gerar a validade externa, é um construto teórico. E aí entra o conceito que a gente vem conversando há 10 anos, de princípio da complacência. Ou seja, em situações de estudos sobre causalidade, ou seja, analítico, a capacidade de generalizar um resultado não depende necessariamente da semelhança, mas sim de um construto teórico se existe alguma razão biológica para aquilo não funcionar naquela outra população. E é por esse motivo que nós utilizamos inibidores da ECA, insuficiência cardíaca, por miocardiopatia chagásica, porque a gente entende que não existe uma grande razão teórica para não existir validade externa. Portanto, validade externa é um construto teórico. Repetindo, portanto, os conceitos, validade externa diz respeito não a uma limitação,
a uma possível limitação. Validade externa diz respeito à generalização. E a generalização, além da população-alvo, não pode depender, claro, da representatividade, porque eu estou indo além da população-alvo. É muito mais um construto teórico, onde eu me pergunto se há um grande motivo de eu achar que aquilo não vai funcionar nessa outra população. Se houver essa grande razão, não generalize e espere uma evidência naquela outra população. Se não houver essa razão, a gente utiliza o princípio da evidência indireta, o princípio da complacência, baseado na raridade do fenômeno de interação. Vale salientar que essa capacidade de generalizar maior, grande capacidade de generalizar, ela é uma coisa mais típica quando a pergunta é analítica, ou seja, é causalidade. Né? Então, cigarro causa câncer de pulmão em diferentes tipos de pessoas, em diferentes regiões do mundo, vai causar câncer de pulmão, sempre. Álcool causa cirrose, em qualquer tipo de pessoa, em qualquer tipo de situação. Assim como as drogas são eficazes, elas tendem a ter reprodutibilidade em diferentes tipos de pessoas em relação ao conceito intrínseco de redução relativa do risco. No entanto, tome extremo cuidado para não generalizar inapropriadamente quando o estudo é um estudo descritivo. Esse é o problema maior de generalização. Tanto a própria validade interna, que aí realmente para eu ter uma validade para a minha população-alvo, eu preciso que minha amostra seja muito representativa da população-alvo, quanto, pior ainda, para a validade externa. Ou seja, quando o estudo é descritivo, eu quero descrever a mortalidade de Covid. É claro que uma população mais jovem vai ter menor mortalidade do que uma população mais velha. Então, eu não posso extrapolar os resultados do jovem para uma população mais idosa. Então, eu não vou ter essa validade externa. Então, validade externa é um construto teórico que funciona muito bem para situações de causalidade, situações de exposição e desfecho, situações analíticas. Cuidado com situações descritivas. Então, esse é um vídeo que tenta organizar esse pensamento. E uma vez que esse pensamento fica organizado, a gente consegue interpretar melhor o trabalho. Ou seja, validade externa é algo que tende a expandir positivamente o resultado de um trabalho que está falando mais a respeito de causalidade. E esse é o vídeo dessa semana. Na próxima semana a gente vai aprofundar esse tipo de diferencial em uma outra situação parecida, mas não tão igual, que é eficácia e efetividade, que não representa exatamente um construto dentro da ideia de validade externa, mas existe também um equívoco muito grande desses dois conceitos. Até a próxima semana.